Vou falar uma coisa aqui sobre o controlador, né, remoto para motor elétrico da Katana Bolt. Esse cara aqui, ele tem a característica de funcionar só até 10 volts. Acredito eu que a grande maioria do circuito eletrônico 12 volts faz isso também, né? Mas especificamente esse aqui, projetado aqui pela Katana Bolts, ela tem essa característica, 10 volts. O que quer dizer, né? O que acontece com isso? Quando a sua bateria, o consumo com o motor elétrico ligado, navegando, 12 volts, a corrente que ele tem, né, consumido, que tem uns vídeos meus mostrando uma estimativa sobre isso, chega a 10 volts e você for tentar acionar o controle, o que vai acontecer? Ele vai falhar, ele não vai ter mais essa resposta imediata quando você clica. Quando você dá um cliquezinho nele, ele vira, ele não vai fazer mais isso. Você vai precisar apertar mais de uma vez, insistir para virar, por exemplo, ou para desligar o motor. Você vai precisar fazer isso. Por quê? É falha? Não. É uma coisa que eu constatei com os meus motores elétricos, né? Também tem o seguinte, você vai falhar, mas, por exemplo, você quer desligar, você não vai conseguir desligar na hora no motor, mas quem está próximo do motor, as alavancas continuam funcionando, né? Então você consegue desligar o motor pela alavanca, normal. O que acontece com isso? Você, né, eu no caso aqui, sempre tive um motor Marine Sport com um visorzinho aqui. E eu lendo os datasheets de fabricantes de bateria, eles falam lá, né, eles escrevem lá assim, bateria veicular, que eu acho que a grande maioria usa, você é recomendado por eles que use até 20% da carga dele. Então, fazendo uma continha bem básica, assim, né, bem lógica, assim, se é 20% da carga dele, se ele é 12 volts e eu tenho 20% que eu posso usar, então dá quase 2 volts, quer dizer, 10 volts. Então, quando o meu motor elétrico aqui, que chegava aqui no marcador dele, que quando você põe ele na bateria, ele marca quanto está a bateria, e quando você aciona ele, ele marca quanto que foi a tensão. Quando esse cara aqui começava a chegar a 10 volts para 9 volts, eu evitava de usar a minha bateria por longo período. O que aconteceu com isso? Que eu fui fazendo isso, né? Antes de ter projetado o controlador, antes de ter o controlador, eu percebi que a minha bateria durou 5 anos. Por quê? Porque eu entendi, lendo os datasheets dos fabricantes, que essas baterias veiculares, como eles só recomendam, né, usar 20% da carga, elas ficaram mais tempo vivas, né, vamos dizer assim a palavra. Quer dizer, a massa, que eu entendi que a massa de bateria dela ali, ela ficava mais tempo, ela não consumia essa massa, que ela conseguia gerar, né, a reação química lá dos eletrólitos dele, tudo, gerar a tensão e a corrente que ela foi projetada por mais tempo, né, um longo período de vida útil. Quer dizer, eu uso ainda, né, continuo usando as minhas baterias, essa aqui é a minha segunda, por incrível que pareça, a última que eu tinha ficou 5 anos comigo. Essa daqui já está pelo menos há 2 anos comigo e eu comprei ela à base de troca usada, mas ela estava boazinha, né? Eu via que ela dava carga aqui de até quase 13 volts, dá 12.8, 12.9. Quer dizer, eu imagino que ela esteja meia vida ainda, para mais talvez, e eu estou usando ela. Então, os fabricantes falam isso aí, né? 20% da carga. Nessa daí eu fiquei com a minha bateria durante 5 anos. O dispositivo da Katana tem essa característica, porque como deu certo para mim, e eu usei ela assim, até 10 volts, 9 volts, eu tentava não usar mais essa bateria, tentava levar uma outra, né? Ou um amigo tinha uma bateria, eu pedia para ele trazer num barco, deixava lá.
E aí eu ia revezando, quando a outra chegava a 9, 10 volts, essa aqui dá uma descansadinha, ela consegue recuperar um pouco da carga dela, né? E ficava revezando elas até terminar a pescaria, ou se fosse o caso eu ia embora, ligava o motor de popa, usava ele num trecho pequeno, em baixa velocidade, e eu fui fazendo isso. Então o dispositivo da Katana tem essa característica. Ela quando chega a 10 volts, ela começa a falhar, simplesmente para você poder ter, assim como eu tive, a possibilidade de ter uma bateria veicular durando mais tempo. Tá? Então, não aconteceu, alguém vai falar para mim, seu controle está falhando, cara, não funciona, e não sei o quê. Eu vou falar para vocês, e vou afirmar, ele é para funcionar assim, ele tem que funcionar assim. Eu quis assim. Então, a opção que tem do controlador, de ele chegar a 10 volts da energia, né, da bateria, chegar a 10 volts e ele começar a falhar, é proposital. Ele foi feito porque eu quis colocar assim, porque eu vi que isso para mim foi bom, eu acho que vai ser bom para a grande maioria das pessoas. A gente tem a bateria lá, o carregador diz que está cheio, mas não quer dizer que ela está cheia e que vai ter a autonomia dela como se fosse uma bateria nova, né? E como é que eu vou sabendo isso? Como é que é um feeling, né? É um sentimento que a gente tem das coisas, que aí a gente vai usando a bateria. Por exemplo, eu usei uma pescaria, ficou o dia todo. Eu usei na outra pescaria, durou meio-dia. No outro dia eu fui e durou menos ainda. No outro dia eu fui e fiquei 2 dias pescando com a bateria e ela usou. Quer dizer, tem tanta coisa que envolve na pescaria que a gente não percebe, além de ir atrás do peixe e conseguir pescar, que a gente esquece disso. E aqui é eletrônico, então dá 10 volts, ele começa a falhar. Aí ele não vai responder imediatamente, você vai ter que ficar insistindo, significa que a sua bateria está morrendo, a carga dela já está ficando baixa. E aí você pode, obviamente, voltar a usar as alavancas normal, não tem problema nenhum. Você, na condição que você quer continuar ainda pescando, usando sua bateria, dá também, né? Como falei no outro vídeo lá, você desconecta ele aqui e volta ele para a bateria, só deixa de usar o controle remoto, o motor vai ficar funcionando, a bateria vai ficar mandando energia aqui, tensão para ele aqui. No meu caso eu conseguia ver até 8 volts, assim no máximo 8 volts, que depois desse motor aqui, o 54 libras, abaixo de 8 volts, mesmo na rotação 1, o hélice parecia que estava só dando as voltinhas assim, sem conseguir fazer efeito nenhum, cara. Então 8 volts eu já vi que não dava mais. E esse circuito eletrônico está setado assim. Então é um dispositivo que eu chamei de alerta, para que a gente consiga ter uma bateria veicular, no caso, durando mais tempo. Se for uma estacionária, ela vai acontecer a mesma coisa, né? Vai chegar a 10 volts, ela vai parar. E se a bateria estacionária ela tem uma autonomia maior e supostamente uma vida útil tanto quanto uma veicular, por exemplo, nessa condição de 10 volts, as minhas baterias, o que eu usei, durou muitos anos. Então acho que vai acontecer isso com todo mundo que tiver essa condição de bateria. Vai acontecer, acredito eu, que vai ligar o dispositivo do controle remoto numa bateria que já usa há muito tempo e ela vai durar 2 horas, por exemplo. Sim, vai acontecer, porque até quem não tinha um dispositivo de visor eletrônico e tinha essa ideia de consumo, né, de autonomia de bateria, de vida útil de bateria, vai perceber que realmente a bateria já está no fim. Então, é o caso, de repente, de trocar ou ficar atento de ter uma segunda bateria para poder fazer isso. Eu acho que isso aí é uma situação boa para grande parte das pessoas. Vão ficar... Provavelmente eu vou ter muita reclamação, mas é assim que funciona o dispositivo da Katana.